Então, hoje eu queria um resumo, se eu pudesse colocar eu não coloco título no sermão, mas um bom título para ele seria Como Viver Livre do Domínio do Pecado. Como viver livre do domínio do pecado? Seria uma questão. E um outro que eu gostei bastante, pastor Ackley, é ter o pecado residente não significa ter o pecado regente. Poderia ser presidente também. Ter o pecado residente não significa ter o pecado presidente ou regente. Então, olha só, nós já temos o pecado. Nossa natureza. Essa natureza que recebemos de Adão, ela nos dominava e nos escravizava. Antes de conhecer Cristo, nós éramos escravos do pecado. Entendeu? Mas aí, Jesus nos libertou do pecado. Jesus nos libertou da culpa do pecado. Ele nos libertou do poder do pecado, escravizador do pecado. Ele nos libertou do domínio do pecado, mas não da presença do pecado. Então nós ainda somos pecadores, nós lutamos. Texto lá de Hebreus, né? Nós não lutamos até o sangue. Então nós estamos lutando contra o nosso pecado. Mas olha só, ter o pecado residente não significa ter o pecado presidente, porque antigamente o pecado, ele presidia, ele regia, ele era o rei na nossa vida, e nós seus escravos. Agora não precisa mais, embora ele seja residente. Então, hoje nós vamos começar o início da terceira grande divisão da carta aos Romanos. A primeira grande divisão, a gente pode resumir, capítulo 1 e 2, quando vai falar de perdição. Então, os gentios são pecadores, os moralistas são pecadores, os judeus religiosos pecadores, todos pecaram, todos pecadores. Então, perdição, a primeira grande divisão de Romanos foi essa. A segunda grande divisão foi pecadores justificados por Cristo Jesus. Perdidos que foram encontrados, que foram libertos, que foram justificados, que foram perdoados por Jesus. Capítulos 3, 4 e 5. E uma coisa que eu queria, Rogério e Edna, que eu queria falar desde o início é o seguinte: doutrina da justificação, que nós falamos tanto, né? Quando falamos que os nossos pecados foram colocados na conta de Jesus e a justiça dele colocada na nossa, e nós fomos declarados justos. É uma antecipação do julgamento. Antecipação do julgamento. O crente já é declarado justo aqui. Ele não vai entrar em condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Aí tem uma questão que a gente vai abordar hoje, que eu queria abordar naquele período, porém, Deus resolveu abordar só agora, através de Paulo, que é o seguinte: eu já estou perdoado, eu já fui justificado, agora eu posso viver no pecado. Agora eu posso viver pecando, porque eu já fui perdoado, eu já estou salvo, fui perdoado, então agora eu posso viver no pecado. O apóstolo Paulo vai responder essa questão. Então, essa grande divisão vai falar sobre santificação, que é a palavrinha que faltava. Então, olha só, a primeira é perdição, todos os pecadores, a segunda é justificação e a terceira é santificação. A graça de Deus nos liberta do domínio do pecado, capítulo 6. A graça de Deus nos liberta do domínio da lei, capítulo 7. E a graça de Deus nos concede o seu Espírito Santo, capítulo 8. Então, queridos, uma coisa muito importante. A vida cristã é comparada pelo próprio Jesus como uma porta. Tem uma entrada, uma porta. Nós podemos chamar de salvação ou justificação.
mas essa porta se abre para um caminho estreito, e aí nós podemos chamar de santificação. Entendeu? Então, eu tenho combatido com os irmãos, já falei isso várias vezes, que muita gente pensa assim: levantei a minha mão na igreja, aceitei Jesus como meu Salvador, agora eu vou para o céu. E agora eu estou aguardando o céu. Eu vou vivendo de qualquer jeito. Eu posso viver do meu jeito. Não, não é isso. Você não entendeu. Você entrou pela porta. E eu espero que tenha entrado mesmo. Pela porta estreita. Deixou o pecado de fora. Deixou sua justiça própria de fora. E agora entrou numa porta estreita. Agora existe um caminho que conduz à vida. Você agora é um peregrino. Você precisa continuar nesse caminho. É isso que Jesus nos ensina lá em Mateus 7, 13 a 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos, muito obrigado, são poucos os que a encontram. Obrigado, Pedro. Então, a santificação é um caminho estreito rumo à estatura de Jesus. Então, a santificação era o elo que faltava nessa bendita corrente. Perdição, fomos justificados e agora nós vivemos uma vida de santificação. Nós precisamos agora ter uma vida diferente. Então, eu quero estruturar o texto de hoje em pelo menos 4 perguntas fundamentais, tá bem? Para a gente entender esse texto. 4 perguntas. Então, a primeira pergunta, versículo 1. Paulo está dizendo: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Nós somos justificados pela graça. Paulo escreveu, capítulo 5, versículo 20, que onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Então alguém poderia pensar assim: Paulo, então olha só, onde aumentou o pecado, a graça de Deus transbordou, então nós vamos pecar bastante, para que Deus seja mais gracioso ainda. Tinha gente pensando isso. Nós vamos pecar bastante, para que Deus seja ainda mais gracioso, brilhe mais ainda a graça de Deus. Paulo então responde, versículo 2, como ele responde? Está aí, como é que ele responde? De maneira nenhuma. É uma palavra forte no grego. Paulo diz, isso é um absurdo. Você dizer o seguinte: agora eu sou crente, eu fui salvo pela graça, mas se eu pecar, isso vai redundar mais em graça para Deus. Então, esse pensamento, ele é um absurdo, viver agora no pecado, uma vez que somos crentes, libertos do pecado e viver no pecado, isso é absurdo. Paulo diz, claro que não, de jeito nenhum, tira isso da cabeça, nem que a vaca tussa, nem morto. A palavra é forte, é isso mesmo que ele está dizendo, de jeito nenhum. Qual é a justificativa de Paulo para essa veemente resposta? Versículo 2, ainda ele diz, nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Nós estamos mortos para o pecado. Nós vivíamos em pecado, nós amávamos o nosso pecado, mas Jesus assumiu o nosso pecado, e Jesus morreu pelos nossos pecados. Como nós viveremos para Ele? Nós morremos com Cristo. Então, não é o pecado que está morto em nós. Nós é que estamos mortos para o pecado. Deus não nos libertou para o pecado, mas Deus nos libertou do pecado. Pastor, o que significa morrer para o pecado?
Primeiro, não significa ser insensível à sua tentação, pois Paulo deixa claro que o pecado continua a ser atraente para os crentes. Deve ser contido a cada dia. Significa antes ser liberto do domínio do pecado, libertos daquele estado que vivíamos antes da conversão. Em consequência dessa morte para o pecado, não podemos continuar a viver nele. Então, um crente, ele não pode viver no pecado. Isso seria uma contradição. Então, nós fomos libertos do pecado. Ele não tem domínio sobre nós. Antes eram dominados por ele, mas agora não. Um crente, olha o que a Bíblia diz, a Bíblia viva, né, é uma paráfrase. 1 de João, capítulo 3, versículo 9 diz: a pessoa que nasceu na família de Deus, ou seja, o crente, não faz do pecado um costume, porque agora a vida de Deus está nela e, portanto, ela não pode continuar pecando, pois esta vida nova nasceu dentro dela e a domina, e ela nasceu de novo. Lá no capítulo 5, versículo 18 de 1 João diz: ninguém que passou a fazer parte da família de Deus faz do pecado um hábito. Então o pecado não é o nosso hábito, não é a nossa norma, mas o pecado é um acidente. O pecado para o crente não é uma norma. Então, quando você ora assim: Senhor, perdoa meus muitos pecados. Eu peco a cada segundo, eu peco a cada minuto. Olha só, se você peca a cada minuto, a cada segundo, tem alguma coisa errada com você. Por quê? Porque você não é mais escravo do pecado. E o pecado agora é um acidente na sua vida e não algo constante. Aí eu estava ouvindo uma pregação essa semana, eu lembrei de um acontecido aqui. O meu carro está com 73 mil rodados, Moélio. Eu troquei pneu uma vez no carro, 73 mil, uma vez. Nem fui eu, foi Cícero. Furou o pneu no estacionamento da igreja. Cícero foi lá, eu nem sei como trocar o pneu daquele carro. Aí Cícero foi lá e trocou. Quando eu vou sair da igreja, está trocado. 73 mil, uma vez. Eu me lembrei de uma viagem, Ackley, não sei se você vai lembrar, que nós fizemos vários carros. Fomos para Cardoso Moreira, e eu lembro de vários carros. E conosco foi tio Juarez, num Fusca, dirigido por Adiel. Cadê Adiel? Nós fomos lá, alguma festa na casa de seu Luiz Orosa. Hein? Não, 50 anos eu fui de Kombi. Não foi. Foi alguma coisa que aconteceu, nós fomos num grupo. Gente, Fusca bege. Cadê Adiel? Adiel, levanta a mão aí para eu não enxergar você. Não tem como enxergar mesmo. Está lá fora. O carro de Juarez começou a furar pneu aqui em Macaé. Lá em Cabiúnas, primeira vez. Furou ali, furou antes de Conceição de Macabu. Antes de chegar onde é o pedágio, hoje furou outra vez. O carro foi furando pneu daqui em Italva. Acho que em Campos, acho que ele mudou, trocou. Olha só. É uma questão para a gente entender. Falei que hoje vai ter ilustração. A vida de um cristão não é para ser assim. É para ser como está acontecendo lá com o meu carro. Entendeu? 73 mil, um pneu furado. Então tem que ser assim, é um acidente. E não algo constante, algo constante. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1 diz: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. João escreveu: se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então nós cantávamos há muito tempo a gente não canta uma música aqui que dizia o seguinte, eu ficava incomodado com essa música. Eu nunca, Fabiano, nunca falei com vocês sobre isso, mas eu ficava muito incomodado, que diz o seguinte: renova-me, renova-me, Senhor Jesus.
Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. E diz assim, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado. Está certo isso? Fernando não vê, a teóloga está aqui. Está certo isso? Tudo que está dentro, hein, pastor Acre? Tudo que está necessita ser mudado? Você não tem mudança nenhuma? A outra estrofe diz, mas tudo nós necessitamos mais de Deus na vida da gente. É verdade, mas tudo precisa ser mudado. Se tudo precisa ser mudado, você não se converteu ainda. Você mudou muita coisa. Ok? Então, eu quero até corrigir uma coisa muito importante aqui para vocês, é o seguinte, uma coisa é ser tentado, outra coisa é cair em tentação. Então nós somos tentados diariamente, e você vai dizer não para o pecado muitas vezes, você vai dizer não, eu não quero, você foi tentado, de alguma maneira, e você disse não, e passou o dia todo sendo tentado, e você disse não, e chegou a noite, hein? Aí você teve um dia vitorioso, apesar das tentações. Hebreus capítulo 4, 14 e 15 diz, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então Jesus foi tentado. Lá no deserto ele foi tentado. Durante a sua vida ele foi tentado, mas ele não cedeu ao pecado, ele disse não. Então uma coisa que tem que ficar muito clara, uma coisa é você ser tentado, e vai ser muito, e alguém pode dizer, pastor, está sendo muito difícil, meu local de trabalho, onde eu moro, o ambiente que eu tenho que viver, dentro da minha própria casa, eu tenho sido tentado a explodir, a mirar, a gritar, eu tenho sido tentado a pegar um dinheiro que não é meu, no meu trabalho, tem me oferecido, pastor, suborno alto, para eu resolver meu problema financeiro, eu tenho sido tentado, eu estou dizendo não. Então olha só, ser tentado não é a mesma coisa do que viver em pecado. Por que o crente não pode viver pecando? A resposta é, porque o crente já morreu para o pecado. Como pode viver naquilo para o qual morreu? O crente morreu, com Cristo morreu para o pecado. Então, como é que ele vai viver mais no pecado se ele morreu para o pecado quando Cristo morreu? Como morremos para o pecado? E aí nós temos, através do nosso batismo em Cristo. Então, eu batizei muitos aqui. Eu queria pegar algumas cenas de vocês aqui. Mas olha só, temos um vídeo, eu pedi para fazer um vídeo, sobre como que a gente batiza aqui. Se você não sabe, vai saber agora. Mais ou menos tem um vídeo, a Fabiana preparou para a gente, como que a gente batiza. Porque tem a ver com aquilo que eu vou falar para vocês aqui, ok? O batismo, ele é uma realidade externa de algo que aconteceu dentro da gente. É um símbolo de algo que aconteceu com a gente. Então é assim, vamos apagar essa luz para ver? Olha só. Foi assim lá na Serra, assim, Manaim, lá no El Shaddai, na segunda igreja, da segunda igreja, a gente não batiza assim. Vou deixar até minha barba crescer agora para ficar igual igual João Batista, né? Deve ser João Batista ali. Olha só. É isso aí. Olha só. É
isso, olha só, é exatamente isso que Paulo tem em mente quando vai falar sobre o nosso batismo em Cristo. Versículos 3 e 4. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos em novidade de vida. Exatamente isso, símbolo do batismo. Nós estamos identificados com Cristo. Nós éramos identificados com Adão. Quando Adão caiu, todos nós caímos com ele. Ele nos representou lá no Éden. Cristo também nos representou lá na cruz. E Paulo está argumentando, quando Jesus, ele morreu, foi sepultado e ressurgiu, nós estávamos com ele. Nós estávamos lá. E por isso que nós fomos batizados nele. E o símbolo externo disso é justamente o que nós assistimos aqui e que vocês passaram por isso também. Nós batizamos assim, a pessoa está conosco, é como se a pessoa estivesse morta, não é isso? E aí nós sepultamos essa pessoa na água, você não vê mais nada, a pessoa está submersa na água, então ela foi sepultada, e agora nós trazemos de volta, significando que agora ela ressurgiu para uma nova vida. É o significado de algo que aconteceu espiritualmente em nós. O batismo representa a nossa união com Cristo. No batismo nós declaramos, eu sou de Jesus. A ideia de batismo é colocar um tecido numa água com tinta. Aliás, colocar num balde de tinta. Você pega um tecido, você coloca num balde de tinta. E aí quando você tira o tecido, ele está da cor daquele balde. Aquela tinta, ela fica, aquela tinta, o conteúdo daquele balde de tinta fica naquele tecido. Então é exatamente isso. Nós agora, com Cristo, nós temos essa união, aquela tinta, ela está unida ao tecido. Da mesma forma, nós estamos unidos com Cristo. Por isso que você vai ler muito nas cartas de Paulo, aos Efésios, em outras cartas, vai falar, em Cristo, nele, estamos nele. João 15, vai falar o quê? Eu sou a videira verdadeira e vós sois as varas. Nós estamos em Cristo. Nós temos uma união com Cristo. Então, quando nós nos convertemos a Jesus, a Bíblia diz que nós agora estamos nele. Nós estamos arraigados, como um galho a uma árvore. Nós estamos arraigados com Cristo. Então, o significado do batismo é morte, sepultamento e ressurreição. Se estou em Cristo, morri para o pecado, já não estou sob o jugo do pecado, agora posso vencer as tentações pelo Espírito Santo que habita em mim e não viver derrotado pelo pecado. A morte, então nós estamos mortos, e a morte ela quita as dívidas. Morto não paga dívida. Isso é verdade. Os parentes do morto podem até pagar, é verdade, mas o morto não paga mais. Nós estamos mortos. Ninguém pode exigir nada de um morto. Autoridade financeira, credor ou executor penal podem buscar algo somente dos vivos. Os mortos escapam de todo sistema de compromisso. Morrer muda radicalmente a posição legal. Morrer é libertação. A Bíblia diz então que nós morremos para o pecado. Este é um grito de liberdade. Nós estamos livres. Quando Cristo morreu para o pecado, nós morremos com Ele também.
Quando ele foi sepultado, nós também fomos sepultados com ele. Quando ele ressuscitou vitoriosamente, nós ressurgimos com ele. Unidos a Cristo, nós saímos vencedores daquela sepultura. Como ele venceu, nós também vencemos. Então nós não temos que ficar, agora, fomos livres do pecado, nós não temos que ficar assim, reféns do pecado. Ok? Reféns do pecado. Sempre lembro uma história, já contei para vocês, que a história é o seguinte, verdadeira. Eu trabalhei no orfanato, em Niterói, e nós recebemos um menino de Macaé. O nome dele era Rodrigo. Aqui em Macaé ele passava muitas dificuldades. Uma das nossas igrejas enviou o Rodrigo para lá. E o Rodrigo aqui vivia no lixão. Vivia no lixão aqui, em Macaé. E aí mandou o Rodrigo para lá. Então ele não tinha aqui comida suficiente, ia comer comida do lixo. Aí o Rodrigo, ele, chegando lá no orfanato, tinha muita comida, café da manhã, um almoço, muita comida no almoço, tinha o lanche da tarde, o jantar, às vezes tinha uma ceia também, então tinha muita comida. Mas uma coisa interessante é que, apesar de tudo isso, o Rodrigo, ele visitava o lixão do orfanato, vivia no lixo. Parece que ele não sabia, parece que ele não tinha tomado posse. Isso aí é tomar posse, é isso aqui, tomado posse da nova vida dele. Ele agora tinha uma nova vida. Agora ele tinha tudo o que ele precisava. Ele não precisava mais viver naquela situação miserável. Ele tinha tudo. Mas ele sempre visitava o lixão. Então, às vezes, acontece com muitos de nós. Nós estamos em Cristo, nós fomos enriquecidos por Cristo, nós fomos libertos por Cristo, fomos libertos do pecado, mas vivemos ainda como se estivéssemos escravizados. Quando nos convertemos, nós recebemos uma nova vida vitoriosa, capaz de subjugar a nossa velha natureza pecaminosa. Por tudo isso, devemos andar em novidade de vida. Versículo 4. Uma vida totalmente diferente da qual andávamos, uma vida diferente de todo mundo. Não somente fomos libertos da tirania do pecado, mas também recebemos um novo poder para obedecer por meio da nossa participação no poder da ressurreição de Cristo. Então agora nós devemos viver uma vida diferente, andar em novidade de vida. Então eu estou com adolescente lá em casa, um adolescente e um pré-adolescente. Eu não sei se toda casa é assim, mas lá em casa é mais ou menos, eles querem diferente, querem viver diferente. Cabelo diferente, se puder já tinha pintado de todas as cores, se eu deixasse por conta, tudo. Todos os cortes possíveis, moicano, tudo que seria diferente. As roupas, as mesmas coisas, poderia sempre roupas diferentes. E aí eu tenho conversado com eles da seguinte forma: querido, você quer ser diferente de verdade? Você quer ser diferente de todo mundo, de tudo, dos seus amigos, ser assim diferente, radicalmente. Você quer ser um adolescente radical, uma pessoa radical? Seja um discípulo de Jesus. Você quer ser diferente? Discípulo de Jesus. Aí você vai ser diferente. Então não é o cabelo verde, não é a roupa preta, não são as gírias, mas o seu comportamento. Quem hoje é discípulo vai ser diferente de tudo e de todos. Nós não apenas devemos desejar ser diferente apenas por ser diferente, mas porque ser de Jesus é ser diferente. É resplandecer como astros no mundo em trevas. Então é preciso ser um junior diferente, um adolescente diferente, como aluno, como filho, com os seus amigos. É preciso ser um jovem diferente, ter um namoro diferente, um jovem com objetivos diferentes do que todo mundo tem, um adulto diferente,
um empregado exemplar por causa de Cristo, um patrão generoso e bondoso por causa de Cristo, diferente. Ser um idoso diferente, sábio. Nós fomos salvos para viver uma novidade de vida. Não vivermos a velha vida, não viver como todo mundo vive, ter uma vida diferente. Porque o cristão é uma nova criatura, não é mais escravo do pecado. O crente tem recurso de sobra para vencer a tentação. Falar em questões diferentes, acho muito interessante. No domingo passado eu falei sobre escravidão no pecado, não falei? Aquele estado que o indivíduo fala assim, eu sou livre. Mas ele, em Jonas, ele não é livre para fazer o bem, ele só é livre para fazer o mal. Mas eu sou livre, pastor. Você na igreja, os crentes, vocês são escravos. Eu sou livre, eu posso fazer o que quero. Então, Glaubin, preste atenção, uma coisa interessante para você notar isso aí, você vai guardar isso, você e Karina. Se o mundo fosse tão livre, nós teríamos na Rede Globo novelas sujas, mas nós teríamos novelas impecáveis. Por que eles não conseguem fazer uma novela impecável, que honre a Deus, que glorifique a Deus, que fale das virtudes de Deus? Porque eles não conseguem fazer uma novela impecável. Porque, embora eles digam, Joel, que eles são livres, por quê? Porque eles são escravos. Eles conseguem fazer o mal que eles desejam, eles são livres para fazer. Mas o bem que deveriam fazer, não conseguem, porque eles são escravos. Eu tenho tentado, vasculhado entrevistas, alguma entrevista de algum homem, uma entrevista que glorifique a Deus. Para minha tristeza, nem dos crentes eu acho uma entrevista assim, de um jogador de futebol crente, de um ator crente, eu vou dizer, excelente, perfeito, correto, uma teologia maravilhosa. Eu sempre vejo assim, que vergonha, que coisa horrorosa, só dá tristeza. Por quê? Porque eles são escravos, e no caso do crente ele é imaturo. Então você pode ser diferente. Queridos, eu vou adiantar aqui, depois eu volto. Eu quero fazer algumas aplicações. Eu vou continuar na próxima vez que eu puder, eu continuo daqui em diante. Mas eu quero fazer algumas aplicações para a gente terminar esse tempo. Em primeiro lugar, a primeira aplicação, para a gente ter uma vida vitoriosa contra o pecado. Em primeiro lugar, é preciso que você saiba dessas coisas. É preciso que você tenha conhecimento doutrinário. Eu estou pregando sobre isso, acho interessante que alguns irmãos me abordaram, falou, pastor, o que o senhor está pregando sobre justificação é libertador. Eu não conhecia isso, tem sido libertador para a minha vida. Vários falaram isso, porque não conheciam antes, ou a ficha não tinha caído antes, agora, pastor, a ficha caiu, isso tem sido libertador. Então, você precisa saber. Olha aí, o versículo 3 diz assim, ou vocês não sabem, o apóstolo Paulo falando. Versículo 6, pois sabemos que, versículo 9, pois sabemos que, versículo 16, não sabem. Então, para uma vida vitoriosa contra o pecado, é necessário saber o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Não é difícil saber, porque muitos crentes vivem derrotados apesar de um discurso de vitória. Falta conhecimento da verdade. O conhecimento de Deus faz o amor crescer, faz a fé crescer. Muitos irmãos vivem como cativos, sem desfrutar de liberdade. Muitos não conhecem o que Cristo fez por eles. Outros são acomodados, acostumaram a viver como escravos. Outros ainda são fracos, vivem com medo do feitor de escravos e deixam de desfrutar de liberdade. Embora sejam riquíssimos, estão vivendo como miseráveis.
E eu li uma história de um fazendeiro nos Estados Unidos. Ele tinha uma fazenda e ele plantava e não dava nada naquela fazenda, nada. Plantava, investia, não dava nada. As coisas não cresciam, ele ficou chateado, foi ficando cada vez mais pobre, muito pobre mesmo. E um dia disse, não tem jeito, vou vender essa fazenda. Vou vender a fazenda. Aí vendeu a fazenda por qualquer preço. Vendeu a fazenda. Um novo morador veio. Começou a explorar o terreno e descobriu que tinha um oceano de petróleo naquela fazenda. Ou seja, em Zé Ramos, o indivíduo era riquíssimo, milionário, mas ele não sabia. Ele era milionário, mas ele não sabia, por isso vivia miseravelmente. Por isso, queridos, nós precisamos saber. Nós precisamos saber, meus. Precisamos conhecer a Bíblia. Doutrina é importante. O pastor pregar doutrina, ensino é importante, porque é isso que vai nos dar estrutura para a gente viver, para a gente praticar, para agradar a Deus. Então, a gente precisa de doutrina. É isso que eu tenho pregado aqui. Pastor Acklin tem pregado isso. Doutrina, verdades. Segundo lugar, viva como morto para o pecado. Viva como morto para o pecado. Porque é assim que você morreu para o pecado. Então viva como morto para o pecado. Então conta-se que Agostinho de Hipona, chamado Santo Agostinho, né? Então ele tinha uma vida, antes de se converter, ele tinha uma vida totalmente devassa. A mãe, Mônica, orava por ele, piedosa, uma cristã piedosa, vivia orando por ele, mas ele é devasso, ele tinha uma amante, ele tinha um filho com essa amante chamado Adeodato, já que o pastor aqui deu um nome bonito para colocar hoje, tem outro nome, Adeodato, eu não sei o significado, mas era o filho de Agostinho. E aí Agostinho se converteu, vivia lá com mulheres, com prostituição, com prostitutos, se converteu estudando Romanos. Aí ele se converte. Aí um dia, ele vai passando numa rua e uma ex-amante diz assim, Agostinho, Agostinho. Aí ele olhou assim, percebeu que ela era, continuou andando. Agostinho, sou eu. E ele falou, mas não sou eu. Mas não sou eu. Eu não sou mais aquele homem. Eu não sou mais a mesma pessoa. Eu morri. Eu morri para o pecado, embora o pecado ainda vive em mim, mas eu morri para ele, eu não sou mais o meu, eu sei quem é você é você, mas eu não sou eu mais. A terceira coisa, não permita que o pecado reine em você. Ao invés disso, se ofereça a Deus. Então não permita que o pecado reine em você. Não acredite naquela mentira que diz, pau que nasce torto, morre torto. Pastor, eu sou assim mesmo, eu sempre fui assim, agora eu sou crente, estou numa igreja, mas sempre fui assim, eu sempre vivi nesse pecado mesmo. Pastor, pau que nasce torto, morre torto. Mas eu tenho uma grande notícia para você, que a gente já deu aqui outras vezes. Pau que nasce torto, morre torto, mas você não é pau. Pastor, quem nasceu para lagartixa, jamais será jacaré. Outra grande notícia, você não é lagartixa. Ou alguém pode dizer, só tem uma... Pastor, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela, sempre Gabriela. Não. Embora tenha Gabrielas aqui, mas nenhuma é personagem de romance, nem uma personagem de romance brasileiro. Você não tem que ser sempre assim. Deus transforma vidas. Cristo é mais poderoso para construir do que Adão é poderoso para destruir. Adão trouxe muita destruição para a sua vida e talvez muito sofrimento ainda, mas Cristo é mais poderoso para construir. Nunca diga, eu não consigo mudar. Honestamente, diga, eu não quero mudar. Porque você pode mudar.
E não adie a mudança para depois. Eu tenho conversado com meus meninos, né? E tenho dito para eles o seguinte, eu tenho chamado a atenção, aí às vezes falo assim, papai, depois eu mudo isso. Querido, tem coisa que você tem que mudar na vida? Papai, tem coisa que eu tenho que mudar sim, mas depois eu mudo. Aí eu digo para ele, sabe o que eu digo? Falo assim para ele, hein, Diego? Falo assim, aquele que diz que vai querer ser um crente sério amanhã, está dizendo o seguinte, eu quero continuar sendo um crente relaxado hoje. Aquele que diz, eu vou ser um santo homem amanhã, está dizendo, eu quero ser um homem sujo hoje. Então tem que tomar decisão hoje. E tem toda a condição de tomar decisão hoje. Uma decisão diferente. Então, não procrastine, não empurre para frente. Decisões contra o pecado. Eu te informei o seguinte, você luta com o pecado, mas você não precisa mais ser escravo dele. Ok? Você luta contra ele, mas você tem todo o poder que o Senhor lhe deu para você vencer esse pecado ou os seus pecados. E ter vitória sobre ele para sempre. Você tem, só se você não quiser, fala, eu não quero. Mas em Deus você tem todos os recursos para isso. Você precisa, como a música que nós cantamos, tudo, eu preciso do Senhor em tudo. Eu tenho necessidade do Senhor, eu preciso mais do Senhor. Paulo mostra que a doutrina da justificação desemboca na santificação. Pela justificação fomos libertos da culpa do pecado, mas na santificação vencemos o poder do pecado. O pecado não pode nos dominar, pois a nossa situação mudou radicalmente. Já não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. A graça não encoraja a prática do pecado, pelo contrário, ela o baniu. Então antes nós vivíamos debaixo da lei, sem a graça. E aí o pecado nos dominava, ok? Vivíamos no pecado, ofendendo a Deus, e a Deus irado conosco, com justiça. Mas recebemos a graça, sem merecermos, a graça de Cristo. Agora nós estamos debaixo da graça. Por isso que o versículo 14 ele diz o seguinte, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Termino lembrando a minha tese, o resumo da tese, que é a seguinte: ter o pecado residente não significa ter o pecado presidente. Eu e você somos pecadores. Nós só vamos deixar de ser pecadores no nosso último suspiro, lá, quando nós estivermos com o Senhor, não pecaremos mais. Mas até aquele momento, a sepultura, até o momento da nossa morte, nós teremos o pecado, estaremos lutando contra o pecado. Ele residente sim, mas ele não precisa ser o presidente. E eu termino com essa pergunta. Em relação ao pecado da sua vida, o pecado, as coisas que desagradam a Deus, o pecado ou os seus pecados têm sido apenas residentes, um hóspede indesejável, ou tem sido presidente da sua vida? Ele que tem governado a sua vida? Essa é uma pergunta. Se você ainda não se entregou a Cristo para livrar-se desse domínio terrível do pecado, você pode se entregar a Cristo, se arrepender dos seus pecados e se apropriar das promessas do Senhor Jesus e se tornar um homem livre, uma mulher livre, livre do pecado, e agora ter uma vida vitoriosa contra o pecado, uma vida bem-aventurada. Que o Senhor nos ajude. Amém? Ficar de pé, por favor? Eu estou de pé, quero orar com vocês. Querido Deus, a Tua palavra diz, e é verdade, e nós experimentamos isso. Existe em nós, no nosso coração, um hóspede indesejável,
ele é contra o Senhor, ele se levanta contra o Senhor. Ele já nos dominou no passado. Nós vivíamos para agradar esse Senhor. Era o nosso rei. E nós satisfazíamos esse rei quando vivíamos nos prazeres da nossa carne. Satisfazíamos tudo, nós não tínhamos limites. E até que conhecemos a Jesus e nós nos arrependemos. E Jesus mudou a nossa vida. E levou os nossos pecados. Fomos libertos do poder do pecado. Libertos também da culpa do pecado. Mas não da sua presença. Agora nós temos um rei. É Jesus. Jesus é o nosso Senhor. Mas esse hóspede indesejável, ele é rebelde. Ele se levanta, embora não tenha forças para competir com o Senhor Jesus. Ele ataca. Quando ele pode, ele ataca. Quando tem uma fraqueza, ele nos ataca. E quando ele assume o controle por alguns momentos, nós ficamos muito tristes. Nós não nos conformamos, ó Deus, porque o dominador da nossa vida é Jesus. A grande notícia que o Senhor nos dá hoje é que não precisamos viver mais debaixo dessa escravidão, porque nós fomos libertos por Cristo. Nós podemos nos considerar mortos para o pecado. E nós temos uma grande ajuda, que é o Espírito Santo em nós. Querido, eu quero pedir que o Senhor, aqueles irmãos que estão lembrando de seus pecados aqui, enquanto eu falo, lembraram das suas lutas. E aqueles irmãos que estão olhando com tristeza e lembrando dos seus pecados, eu quero pedir por eles, ó Deus, e por mim mesmo, para que mais uma vez o Senhor nos perdoe. Mais que isso, que agora o Senhor que nos falou pela sua palavra e nos deu consciência, ó Deus, de que o pecado, ele não pode ter domínio, não tem domínio sobre nós, que esses irmãos tenham força e poder, que eles creiam nisso porque já têm, para vencer o pecado e viver uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Eu oro por eles, oro por mim, oro por aqueles que ainda não tiveram seus olhos abertos para enxergar a maravilha de Cristo, se entregando a Ele e viver uma vida nova, uma vida diferente, que glorifique o Senhor e não, ó Deus, um Senhor que vive dentro de nós, mas que não é o Senhor legítimo, que é o nosso pecado. Oro assim no nome de Jesus. Amém.